Um policial encontra um cão amarrado e abandonado para morrer, pendurado numa árvore. E nesse instante preciso, o seu coração para diante da cena cruel que seus olhos mal conseguem processar. O que ele descobre depois mudará para sempre não só a sua vida, mas também a forma como entendemos a crueldade e a compaixão humanas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo. O sol mal despontava no horizonte quando José Garcia iniciou a sua rotina matinal. O pó do deserto flutuava como uma névoa dourada enquanto a sua viatura avançava lentamente pelos limites de Dry Pine. Estava há 3 anos naquela cidade esquecida, onde os dias passavam com a mesma monotonia que o vento arrastando a areia. Foi então que ele viu uma silhueta irregular balançando suavemente contra o céu avermelhado do amanhecer. A princípio, pensou que fosse um saco de lixo preso nos galhos do velho mesquite, a única árvore que sobrevivera à seca naquela área. Mas algo naquela forma oscilante provocou-lhe um arrepio que lhe percorreu a espinha. José parou o veículo e desceu com cautela. À medida que se aproximava, o horror foi tomando forma. Não era lixo, era um corpo. O corpo de um cão, pendurado pelas patas traseiras, amarrado com uma corda áspera e gasta. O animal estava imóvel, mas quando o oficial chegou mais perto, percebeu um leve movimento no seu peito. "Meu Deus, está vivo", murmurou, enquanto tirava apressadamente o canivete do bolso. Com as mãos trêmulas, cortou a corda, segurando o peso do animal para que não caísse bruscamente. O cão, desnutrido e coberto de feridas, pesava pouco mais da metade do que deveria. O pelo, antes brilhante, estava opaco e manchado de sangue seco. Ao colocá-lo com cuidado no chão empoeirado, José Garcia notou algo que lhe gelou o sangue, aquelas cicatrizes no focinho, aquele padrão de manchas no peito e, sobretudo, aqueles olhos. Olhos que, apesar do sofrimento, ainda guardavam um brilho que ele conhecia melhor do que ninguém. "Leon", sussurrou, incrédulo, enquanto um nó se formava na garganta. O animal respondeu com um gemido quase imperceptível e um fraco abanar de cauda. Não havia dúvida, era Leon, o seu antigo parceiro K9, o mesmo que todos na esquadra tinham dado como morto após aquela operação fracassada 2 anos antes. A noite que José nunca se perdoara, a que o atormentava em cada pesadelo. Com delicadeza, envolveu o cão no casaco e levou-o até a viatura. Enquanto conduzia de volta à cidade, as lágrimas turvavam-lhe a visão. Como é que Leon tinha sobrevivido? Onde estivera todo este tempo? E, mais importante, quem lhe tinha feito aquilo? Uma mistura de culpa, raiva e um estranho alívio agitava-se dentro dele enquanto carregava no acelerador. Se Leon tinha regressado dos mortos, talvez também tivessem regressado os fantasmas do passado que ambos partilhavam. E desta vez, José estava decidido a não falhar. A notícia sobre o achado de Leon espalhou-se pela pequena esquadra de Dry Pine como fogo em capim seco. Os agentes aglomeravam-se à entrada da sala de descanso, onde o cão, deitado sobre uma manta improvisada, respirava com dificuldade. O seu pelo, antes farto e lustroso, agora exibia falhas e cicatrizes que contavam meses de maus tratos sistemáticos. As costelas sobressaíam sob a pele, testemunhas silenciosas de fome prolongada. José Garcia permanecia num canto, com o olhar fixo no antigo companheiro. O oficial, sempre conhecido pelo seu sangue frio e inabalável, agora cerrava o maxilar para conter uma tempestade de emoções. Cada respiração entrecortada de Leon era como uma lâmina cravando-se na sua consciência. "Devia ter te procurado mais", murmurava para si mesmo, recordando a noite fatídica da operação, quando todos assumiram que o cão tinha morrido no tiroteio. Clara Lopes foi a primeira a romper o círculo de curiosos e a aproximar-se com decisão. A jovem agente, transferida para Dry Pine havia apenas 6 meses, não conhecia pessoalmente a história de Leon, mas o seu instinto protetor ativou-se de imediato. "Ele precisa de atendimento veterinário urgente", disse, enquanto tirava o telemóvel.
Conheço o Dr. Ramírez. Ele vem mesmo sendo domingo. José observou enquanto Clara se ajoelhava junto ao animal, acariciando com suavidade as zonas menos feridas. A agente falava em sussurros para o cão, prometendo que tudo ficaria bem, que ninguém voltaria a magoá-lo. Os seus olhos, cheios de determinação, contrastavam com o olhar perdido de José. Era o melhor cão do departamento, murmurou finalmente o oficial, aproximando-se com passos pesados. Nunca perdia um rasto, nunca desistia. Clara ergueu o olhar, compreendendo o peso daquelas palavras. Mas tu desististe dele, não foi? Não havia acusação na sua voz, apenas a constatação que José carregava há 2 anos. O veterinário chegou rapidamente, examinando o animal com gestos precisos. Enquanto isso, Clara preparou um canto da esquadra com mantas limpas e um recipiente de água fresca. A sua dedicação era absoluta, como se Leon fosse seu desde sempre. Nessa noite, enquanto o cão dormia sedado após os primeiros cuidados, José ficou a observá-lo da porta. As memórias que tinha enterrado sob camadas de trabalho excessivo e noites de insônia, regressavam agora com força esmagadora, os treinos, as perseguições, a confiança mútua forjada em situações limite. Clara surgiu ao seu lado oferecendo-lhe um café. Não podes mudar o passado, disse com suavidade. Mas ele está aqui agora e precisa de nós 2. José assentiu em silêncio. A culpa não desapareceria, mas talvez, só talvez, tivesse chegado o momento da redenção. Na pequena clínica veterinária de Dry Pine, Leon começava a mostrar sinais de recuperação física. As feridas externas cicatrizavam lentamente, mas José notava algo inquietante no comportamento do animal. No seu 3º dia na esquadra, enquanto organizava provas de um caso menor, o oficial viu o antigo parceiro canino ficar subitamente tenso. Leon aproximou-se, mancando, de um saco de prova selado que continha amostras de narcóticos apreendidos. Na semana anterior, o cão começara a farejar freneticamente o plástico, emitindo rosnados baixos e nervosos, como se reconhecesse algo familiar naquele cheiro proibido. "O que foi, amigo?" murmurou José, sentindo um arrepio percorrer-lhe as costas. O animal não respondia aos comandos básicos que antes dominava perfeitamente. Em vez disso, arranhava insistentemente o saco, a respiração acelerada. Uma dor surda instalou-se no peito do oficial. A pergunta queimava-lhe por dentro. O que diabos tinham feito ao seu companheiro durante aqueles 2 anos de ausência? Clara, que observava a cena da sua secretária, aproximou-se com cautela. Sempre atenta aos detalhes, ajoelhou-se junto ao cão e começou a acariciá-lo para o acalmar. "José, olha isto", disse ela, afastando suavemente o pelo do abdômen do animal. Havia ali uma cicatriz recente, não relacionada com as feridas dos maus tratos. Uma linha fina e rosada, com cerca de 10 centímetros, atravessando o flanco de Leon. Quase escondida pelo pelo, mas claramente resultado de uma cirurgia recente. Alarmados com a descoberta, os 2 polícias não perderam tempo. Naquela mesma tarde, levaram o cão ao consultório do Dr. Ramírez, o único veterinário da cidade. Após um exame minucioso, o especialista sugeriu fazer uma radiografia completa. Os resultados confirmaram os seus piores receios. As imagens mostravam sinais claros de uma cirurgia abdominal improvisada, e mais perturbador ainda, pequenos resíduos do que pareciam ser cápsulas rompidas no trato intestinal. "Alguém usou este animal como mula", explicou o veterinário apontando para as manchas escuras na chapa. "São vestígios de contentores que provavelmente transportavam drogas. Alguns rebentaram dentro dele." José fechou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Clara pousou uma mão no seu ombro tentando transmitir-lhe calma. "Isso explica a reação dele ao saco de provas", sussurrou ela. "E também porque o abandonaram. Já não lhe servia." O oficial olhou para Leon, sedado sobre a mesa de exame. A verdade era demasiado cruel. 20 minutos depois, ambos os agentes estavam diante da estrutura rangente do armazém.
O edifício erguia-se como uma sombra ameaçadora contra o céu estrelado de Dry Pine. Clara ajustou a lanterna enquanto José verificava a sua arma regulamentar. "Cobre a minha retaguarda", sussurrou ele, empurrando a porta enferrujada, que cedeu com um rangido arrepiante. O feixe das lanternas desenhava formas fantasmagóricas entre as caixas empilhadas e as teias de aranha que decoravam cada canto. O pó flutuava no ar, visível sob a luz e tornando a respiração difícil. Um ruído sutil, quase imperceptível, guiou-os até ao fundo do recinto. Ali, encolhido entre velhos sacos e entulho, encontraram Luiz Martim. O adolescente olhou-os com olhos arregalados de medo, como um animal encurralado. A roupa estava coberta de pó e terra, e um fio de sangue seco marcava-lhe a face direita. "Calma, não vamos magoar-te", disse Clara, baixando a lanterna para não o cegar. José aproximou-se com cautela, reconhecendo no olhar do jovem o mesmo terror que vira nos olhos de Leon quando o encontrara pendurado naquela árvore. "Sou o agente Garcia, agora estás seguro", garantiu, estendendo a mão lentamente. Luiz não respondeu, mas também não fugiu. Limitou-se a observá-los com uma mistura de desconfiança e desespero, como se avaliasse se aqueles desconhecidos representavam uma ameaça maior ou menor do que aquilo que o levara a esconder-se naquele lugar esquecido por Deus. Mais tarde, Luiz permaneceu sentado no canto da sala de interrogatórios, de braços cruzados e olhar fixo no chão empoeirado. Os tênis gastos batiam nervosamente no piso enquanto José Garcia e Clara Lopes trocavam olhares preocupados. O adolescente recusara água, comida e até a manta que lhe ofereceram para enfrentar o frio da madrugada em Dry Pine. "Ninguém te vai magoar aqui", insistiu Clara com voz suave, aproximando-se sem invadir o seu espaço. "Só queremos entender o que fazias naquele armazém." O rapaz apertou os lábios e abanou a cabeça. Os olhos vermelhos de conter o choro revelavam um medo que ia muito além de ser apanhado pela polícia. José à porta teve um pressentimento. Saiu por um instante e voltou com Leon, que avançava com dificuldade ainda a recuperar das feridas. Ao ver o jovem, o cão ergueu as orelhas e aproximou-se lentamente a cochear. "Calma, Leon", murmurou José, surpreso com a reação do animal. Para espanto de todos, o cão ignorou a ordem e foi diretamente até Luiz, pousando a cabeça sobre os joelhos do rapaz. Algo nesse gesto, na ternura daquele contacto, quebrou a resistência do adolescente. Os ombros começaram a tremer enquanto grossas lágrimas lhe corriam pelas faces. Eu vi quando penduraram", soluçou Luiz, acariciando pelo áspero de Leon. "Não queria que lhe fizessem mal, como ao meu pai, como aos outros cães." Um arrepio percorreu a espinha de José. Aproximou-se e agachou-se diante do rapaz, mantendo uma distância prudente. "Conheces quem fez isto?" perguntou com a voz controlada, embora a raiva ameaçasse transbordar por dentro. Luiz acenou levemente, limpando as lágrimas com a manga do moletom gasto. "O meu pai trabalhava para eles. No início, só transportava pacotes", confessou com voz entrecortada. "Quando quis sair." Não conseguiu terminar a frase. Clara sentou-se ao lado dele, e num gesto maternal que surpreendeu até a si própria, segurou-lhe a mão. "Agora estão atrás de ti, não é?" perguntou a agente com suavidade. O jovem voltou a acenar. "Dizem que sei demais, que herdei as dívidas do meu pai", explicou Luiz, enquanto Leon permanecia encostado a ele, como se entendesse a sua dor. "Usam os cães para transportar coisas. Treinam-nos, operam-nos e depois..." José trocou um olhar com Clara. Uma peça crucial do quebra-cabeça acabava de encaixar. O agente sentiu que a investigação tomava um rumo inesperado, ligando o sofrimento de Leon a uma rede muito mais ampla e sombria do que imaginavam. "Não vamos deixar que te encontrem", prometeu José com determinação, "nem a mais ninguém." A esquadra de Dry Pine tornara-se uma segunda casa para Leon. À medida que o caso avançava, Clara Lopes passava horas junto do animal, observando como, pouco a pouco, recuperava alguma vitalidade.
Nessa tarde, sentada no chão do gabinete, a jovem agente acariciava distraidamente o pelo áspero do cão quando os dedos encontraram algo estranho. José, vem ver isto, chamou, sem desviar os olhos da velha coleira que sobrevivera ao calvário do animal. O agente Garcia aproximou-se com um passo cansado, as olheiras vincando-lhe o rosto após noites em claro a rever cada detalhe do caso. Há algo duro aqui na costura, explicou ela, apontando para um pequeno volume quase imperceptível. Não faz parte do desenho original. Com mãos delicadas, Clara usou uma tesoura pequena do estojo de primeiros socorros para descoser cuidadosamente o tecido gasto. Leon observava atentamente como se percebesse a importância do momento. Quando a costura cedeu, um minúsculo dispositivo metálico caiu no chão da esquadra. É uma pendrive, murmurou José apanhando o objeto com incredulidade. Esconderam-na dentro da própria coleira dele. Pedro Hernandes, que acabara de entrar com café para todos, pousou as bebidas e aproximou-se rapidamente. O agente federal examinou o dispositivo com um olhar experiente. Isto pode conter informação crucial, comentou Pedro, ligando a pendrive ao computador da esquadra. Vamos precisar de proteção extra para vocês e para o cão. O ecrã iluminou-se, revelando dezenas de ficheiros encriptados. Clara prendeu a respiração enquanto José cerrava os punhos. Estava tudo ali, coordenadas geográficas precisas, rotas de transporte, nomes de código e quantidades. Meu Deus, sussurrou Clara, usaram-no como uma mula viva. José passou a mão pelo rosto, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Leon tinha sido transformado numa ferramenta de tráfico, um contentor vivo que transportava informação vital para a rede criminosa. As cicatrizes no abdômen ganhavam agora um significado aterrador. Isto explica por que queriam tanto recuperá-lo, disse Pedro, enquanto transferia os ficheiros para um dispositivo seguro, e por que tentaram eliminá-lo quando já não lhe servia. Leon aproximou-se de José e pousou a cabeça no joelho do antigo companheiro. O agente acariciou-lhe suavemente as orelhas, prometendo em silêncio que os responsáveis pagariam por cada cicatriz, por cada dia de sofrimento. Vamos precisar de reforços, decidiu Pedro, fechando o portátil. Isto é muito maior do que pensávamos. Clara olhou para Leon com uma mistura de admiração e tristeza. Foste mais corajoso do que qualquer um de nós, sussurrou ao cão, enquanto a investigação tomava um rumo completamente novo. A chegada do FBI a Dry Pine alterou a rotina da pequena cidade. Pedro Hernandes desceu da carrinha preta com passo firme, ajustando a gravata enquanto o pó do deserto se erguia à sua volta. O rosto mostrava o cansaço de quem já viu demasiado, mas os olhos mantinham uma determinação inabalável. José Garcia observava-o da entrada da esquadra, sentindo uma mistura de alívio e desconfiança. Agente Garcia, presumo, disse Pedro estendendo a mão. Li o seu relatório sobre o caso. Trabalho impressionante. O agente federal não perdeu tempo com formalidades. Na pequena sala de reuniões, espalhou mapas e fotografias que revelavam a dimensão da operação criminosa. Não se tratava apenas de um incidente isolado com Leon. Era uma rede sofisticada que usava animais como mulas vivas para transportar drogas e informação através da fronteira. Esta gente não vai parar por nada, explicou Pedro, apontando para rotas marcadas a vermelho. Investiram demasiado neste sistema e o Leon representa um elo crucial que perderam. Clara Lopes, sentada ao lado de José, tomava notas freneticamente. A jovem agente criara um vínculo especial com o cão durante a sua recuperação, e cada nova revelação sobre o sofrimento animal afetava a vis. Leon, ainda fraco por causa dos ferimentos, ergueu-se de repente, soltando um uivo que gelou o sangue de todos os presentes. José saltou da cama pegando na arma regulamentar num movimento automático, fruto de anos de serviço. No chão, Luiz! Gritou empurrando o adolescente para trás do sofá. Sombras moviam-se com precisão militar em redor da casa. José contou pelo menos 4 silhuetas recortadas contra a escuridão do deserto. O oficial sabia que estavam em desvantagem.
Os atacantes vinham por Leon e possivelmente pelo rapaz que podia identificá-los. Um segundo vidro estilhaçou-se e algo metálico rolou pelo chão de madeira. José reconheceu o objeto imediatamente. Granada de fumo, avisou cobrindo o rosto enquanto uma nuvem cinzenta inundava a divisão. Luiz tremia, agarrado ao pelo de Leon que, apesar da dor, mantinha-se alerta, rosnando para a porta dos fundos, onde as dobradiças começavam a ceder sob golpes sistemáticos. O tempo estava a esgotar-se. José calculava as opções enquanto o fumo tornava cada vez mais difícil o vereador. Foi então que o estrondo de um disparo sacudiu a noite. Não vinha do interior, mas do quintal. Um segundo estampido foi seguido por gritos e passos apressados. "Saiam daqui, vermes!" A voz áspera e potente de Tomás Garcia ecoou na escuridão. "O próximo vai direto à cabeça." O velho surgiu no umbral da porta dos fundos, a sua figura recortada contra a noite, segurando uma espingarda com a firmeza que só décadas de experiência dão. O guardião, como era conhecido na vila, avançou com determinação, os olhos refletindo uma dor antiga transformada em fúria protetora. "Esses cobardes atacam em matilha", murmurou Tomás, enquanto José reforçava as janelas, "tal como os que levaram o meu Raul." José conhecia a história. O filho de Tomás desaparecera anos antes, em circunstâncias nunca esclarecidas. Agora entendia a ferocidade com que o velho defendia a sua casa, como se em Luiz visse o filho que não conseguiu proteger. Os atacantes recuaram perante a resistência inesperada. As sombras dissiparam-se na noite, deixando para trás ameaças murmuradas que o vento do deserto levou, até se perderem. Quando o pó assentou e o fumo se dissipou, os três homens permaneceram em silêncio, cada um processando o que acabara de acontecer. Leon aproximou-se cocheando de Tomás e pousou a cabeça na mão calejada do velho, um gesto que pareceu selar uma aliança silenciosa. "Agora somos família", declarou Tomás com simplicidade, pousando uma mão no ombro de José e outra na cabeça de Luiz. "E nesta terra, a família protege-se até o fim." Nessa noite, sob o céu estrelado de Dry Pine, forjou-se entre eles um laço inquebrável, temperado pelo perigo e pela determinação partilhada de sobreviver. A cada minuto que passava, a tensão crescia no interior de José Garcia. O plano que elaborara com Pedro Hernandes era arriscado, talvez demasiado. Usar Leon como isco para atrair os líderes do cartel revolvia-lhe o estômago. Depois de tudo que o seu parceiro canino tinha sofrido, expô-lo novamente ao perigo parecia uma traição imperdoável. "É a nossa melhor opção", insistiu Pedro, ajustando o colete à prova de balas. "Sabemos que o querem de volta a todo custo." José assentiu em silêncio, passando a mão pelo dorso de Leon. O animal olhou-o com aqueles olhos que pareciam compreender tudo, como se estivesse disposto a sacrificar-se mais uma vez. "Prometo que desta vez não te vou falhar", sussurrou o oficial, recordando a noite da operação falhada 2 anos antes. A antiga adega nos arredores de Dry Pine tinha sido preparada meticulosamente. Agentes infiltrados posicionaram-se estrategicamente nas sombras, enquanto outros vigiavam a partir de veículos aparentemente abandonados. Numa carrinha de vigilância, Clara Lopes monitorizava cada movimento através das câmaras instaladas horas antes. "Todos em posição", confirmou a jovem agente pelo intercomunicador. "Perímetro seguro." O sol começava a esconder-se atrás das montanhas, tingindo o deserto de tons avermelhados, quando José conduziu Leon até ao centro da adega e o prendeu com uma trela comprida a uma coluna. Treinado para situações de alto risco, o cão manteve-se calmo, mas alerta. "Eu volto por ti", prometeu José antes de se retirar para sua posição. Os minutos transformaram-se em horas. O silêncio era tão denso que se podia cortar. Tomás Garcia, que insistira em participar apesar da idade, vigiava de um ponto elevado, espingarda pronta. O velho perdera demasiado para ficar de braços cruzados. Pedro aproximou-se silenciosamente da posição de José. "Achas que eles vêm?" perguntou num sussurro quase inaudível. "Vem",
respondeu o oficial, sem desviar os olhos de Leon. Se há algo que aprendi sobre Miguel Herrera, é que ele nunca deixa pontas soltas. À meia-noite, o som de motores rompeu o silêncio. 3 veículos aproximavam-se lentamente pela estrada de terra. O coração de José acelerou. Leon ficou em alerta, orelhas erguidas, corpo tenso. Preparem-se, ordenou Pedro pelo rádio. Ninguém se mexe até o meu sinal. Os veículos pararam em frente à adega. 6 homens armados saíram, movendo-se com cautela. Entre eles, José reconheceu um dos tenentes de Herrera. A armadilha estava montada. A tempestade estava prestes a arrebentar, e no centro de tudo, Leon esperava, tão valente como sempre, pronto para enfrentar mais uma vez aqueles que o tinham torturado. O plano falhou de forma estrondosa. José observou horrorizado as portas do armazém cederem sob o empurrão violento dos criminosos. Eram pelo menos 8 homens, todos fortemente armados e com uma coordenação que denunciava treino militar. O oficial mal teve tempo de se abrigar atrás de umas caixas de madeira, arrastando Leon consigo. Estão encurralados como ratos, gritou um dos atacantes, disparando indiscriminadamente para as sombras do fundo. As balas assobiavam por cima das suas cabeças, estilhaçando madeira e levantando nuvens de pó. José apertou a arma, consciente de que as munições eram limitadas perante o arsenal dos criminosos. Pela rádio, ouviu a voz entrecortada de Pedro Hernandes. Aguentem, estamos a caminho. Mas o agente federal e a sua equipa estavam a mais de 10 minutos de distância. Demasiado tempo, quando cada segundo parecia o último. Leon rosnava ao seu lado, pelo eriçado, olhos fixos no inimigo. Apesar das feridas recentes, o cão mostrava a mesma determinação que José recordava dos seus melhores dias como parceiros. Tirem o cão primeiro, ordenou uma voz grave que José identificou como a de um dos tenentes de Herrera. O chefe quer-no vivo. O sangue de José ferveu. Depois de tudo o que Leon sofrera, não permitiria que o levassem de novo. Disparou 2 vezes, obrigando os atacantes a recuar momentaneamente. Foi então que viu algo que lhe gelou o sangue. Um dos homens manuseava um dispositivo com fios e um temporizador, um explosivo improvisado, suficientemente potente para destruir todo o armazém. Temos 30 segundos para sair, gritou o homem, ativando o detonador. Sem hesitar, Leon lançou-se como uma flecha do seu esconderijo. O cão, lembrando-se do treino, saltou diretamente para o braço do criminoso que segurava o dispositivo. As mandíbulas fecharam-se com força sobre o pulso do homem, fazendo-o largar o detonador, que rolou pelo chão. O caos instalou-se. Tiros cruzaram o ar enquanto José aproveitava a distração para neutralizar 2 atacantes. Leon, mesmo atingido na pata traseira, não largou o homem do explosivo até deixá-lo inconsciente. As sirenes começaram a ouvir-se ao longe. Conscientes de que a situação mudara, os criminosos iniciaram uma retirada desordenada. Quando Pedro e a sua equipe irromperam no armazém, encontraram José ajoelhado junto de Leon, pressionando um pedaço de tecido contra a ferida do animal. Este maldito herói salvou-nos a todos, murmurou o oficial, com a voz embargada, acariciando-o pelo empoeirado do velho companheiro. O amanhecer pintava o céu de Dry Pine. Na delegacia, o capitão Ramírez convocou uma reunião urgente. Garcia, entendo seu compromisso, mas isto está saindo do controle. O FBI vai assumir o caso a partir daqui. Sua prioridade agora é manter a calma na cidade. José cerrou os punhos debaixo da mesa. Com todo respeito, senhor, não posso abandonar esta investigação. Esses criminosos usaram o Leon, ameaçaram uma criança e deixaram nossa comunidade aterrorizada. Não vou ficar de lado. O capitão suspirou, reconhecendo aquela determinação inabalável nos olhos do subordinado. Você tem 48 horas, nem 1 minuto a mais. Depois disso, seguirá ordens ou entregará o distintivo. Naquela noite, enquanto revisava arquivos em casa, José recebeu a visita inesperada de Tomás Garcia.
O velho trazia um mapa antigo da região e um olhar carregado de segredos. Conheço esses homens melhor do que você imagina, murmurou o guardião da cidade. Eles têm esconderijos que não aparecem em nenhum registro oficial. José estendeu o mapa sobre a mesa, sentindo que pela primeira vez tinha uma vantagem real. Leon aproximou-se, farejando o papel amarelado, como se também buscasse respostas naquelas linhas desbotadas. A caçada estava apenas começando e, desta vez, José estava decidido a ir até o fim, custe o que custar. Na pequena sala da delegacia, José Garcia e Pedro Hernandes analisavam os arquivos do pendrive recuperado da coleira de Leon. As imagens na tela fizeram José cerrar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Não era apenas um caso isolado. As coordenadas e os códigos revelavam uma operação sistemática que se estendia por toda a região de fronteira. Há pelo menos mais 20 cães sendo usados como mulas, murmurou Pedro, deslizando o dedo pelo mapa digital. Eles marcam com esses códigos e implantam cirurgicamente os pacotes. Clara Lopes entrou com café para todos, mas, ao ver as fotografias dos animais mutilados, a xícara tremeu em suas mãos. A jovem agente havia criado um vínculo especial com Leon durante a recuperação dele, e a ideia de que existiam dezenas como ele sofrendo em silêncio a devastou. Precisamos encontrá-los, declarou, com uma determinação que surpreendeu até os colegas. Não podemos deixá-los lá fora. José observou a colega com admiração. A empatia de Clara era exatamente o que Dry Pine precisava. Algo que ele próprio havia perdido após anos de serviço numa cidade onde o pó do deserto parecia enterrar também as esperanças. O problema é que não sabemos onde todos estão, interveio Pedro, apontando para pontos dispersos no mapa, e Herrera muda constantemente as rotas. Luiz Martim, que ouvia de um canto enquanto acariciava Leon, aproximou-se timidamente da mesa. O adolescente, que havia encontrado refúgio na delegacia após os ataques, pigarreou antes de falar. Eu sei como eles marcam, disse com a voz trêmula. Meu pai me contou antes de levarem ele. Todos ficaram em silêncio enquanto o garoto explicava o sistema. Tatuagens microscópicas nas gengivas, cicatrizes com formas específicas, até alterações no pelo para esconder mensagens. Detalhes que só alguém de dentro da organização poderia conhecer. Eles usam armazéns temporários, continuou Luiz, apontando para 3 pontos no mapa que não estavam marcados. Aqui, aqui e aqui. Eles trocam toda semana. Clara ajoelhou-se diante do garoto e segurou suas mãos. Você está nos dando uma chance de salvá-los, disse com ternura. Você é muito corajoso. Naquela mesma tarde, Clara começou a organizar uma equipe de resgate animal com veterinários voluntários de cidades vizinhas. Leon observava tudo de seu canto, como se entendesse que seu sofrimento serviria para libertar outros como ele. José olhou pela janela para o deserto implacável. A rede era maior e mais cruel do que imaginavam, mas agora tinham algo que antes faltava, a verdade vinda de dentro. E essa verdade, por mais dolorosa que fosse, lhes dava força para continuar. A tarde caía sobre Dry Pine, tingindo de laranja a pequena delegacia. José Garcia folheava os arquivos com dedos cansados enquanto Leon cochilava a seus pés. O silêncio só era quebrado pelo ventilador que girava preguiçosamente no teto, até que Tomás Garcia entrou carregando uma caixa de arquivos empoeirados. O velho colocou a caixa sobre a mesa e sentou-se diante de José, com um peso que ia além do cansaço físico. Seus olhos normalmente atentos pareciam perdidos em lembranças dolorosas. Há algo que nunca te contei, murmurou Tomás, tirando uma fotografia gasta do bolso. Meu filho Alejandro não deixou Dry Pine por trabalho, como todos pensam. José largou os papéis e observou a imagem, um jovem sorridente ao lado de um pastor alemão tão parecido com Leon que era inquietante. Um arrepio percorreu a espinha do oficial. Alejandro era veterinário, continuou o guardião da cidade com a voz embargada.
Há 7 anos, começou a notar padrões estranhos. Cães desaparecidos, animais com cicatrizes inexplicáveis. Depois descobriu que também usavam crianças de famílias vulneráveis. Leon ergueu a cabeça como se entendesse cada palavra. Seus olhos inteligentes fixaram-se no rosto do velho enquanto ele contava como o filho havia reunido provas, fotografias e testemunhos. Na noite em que ia apresentar a denúncia formal, desapareceu. A voz de Tomás se quebrou. O carro dele apareceu abandonado na estrada. Nunca encontraram o corpo. José cerrou os punhos até os nós ficarem brancos. De repente, as peças se encaixaram. A proteção feroz que Tomás lhes dera, seu conhecimento dos movimentos criminosos, sua determinação inabalável. Foi por isso que me ajudou naquela noite, sussurrou José, finalmente entendendo. O velho assentiu, passando a mão pelo pelo de Leon. Quando vi este valente companheiro pendurado naquela árvore, vi a mesma crueldade que levou meu filho. Não podia permitir que a história se repetisse. Um silêncio carregado de emoção encheu a sala. José levantou-se e colocou a mão no ombro de Tomás. Não eram necessárias palavras. A dor compartilhada havia forjado entre eles um vínculo mais forte que qualquer laço de sangue. Vamos terminar o que seu filho começou, prometeu o oficial, com uma nova determinação na voz. Não só pelo Leon, mas pelo Alejandro e por todos que não podem se defender. Leon aproximou-se e apoiou a cabeça no joelho de Tomás, como oferecendo consolo. O guardião acariciou as orelhas do animal com ternura, e pela primeira vez em anos, José viu lágrimas nos olhos do velho. A luta agora tinha um significado mais profundo, já não era apenas uma investigação policial, mas uma cruzada por justiça e pela memória dos que se foram. Pedro Hernandes chegou à delegacia com expressão sombria, carregando uma pasta que deixou cair sobre a mesa de José Garcia. As fotografias que ela continha mostravam uma verdade que ninguém queria, vereador. Miguel Herrera, o respeitado empresário local que supostamente estava no exterior há anos, havia sido visto nos arredores de Dry Pine apenas 3 dias antes. Ele nunca foi embora, murmurou José, sentindo as peças se encaixarem. Esteve aqui o tempo todo nos vigiando. O agente do FBI assentiu, apontando para documentos apreendidos nas últimas prisões. As provas eram contundentes. Herrera havia criado um sistema sofisticado usando cães como Leon, para transportar não apenas drogas em seus estômagos, mas também informações criptografadas em dispositivos escondidos nas coleiras. É brilhante e perverso, explicou Pedro. Os animais passam despercebidos e, se algum é capturado, simplesmente o descartam. Da porta, Clara Lopes cerrou os punhos até os nós ficarem brancos. A jovem agente havia passado noites inteiras revisando casos semelhantes, e agora, tudo fazia sentido. Foi por isso que o Leon reagiu à bolsa de provas, disse. Ele reconheceu o cheiro do que o obrigavam a transportar. José aproximou-se da janela, observando o horizonte empoeirado de Dry Pine. A raiva queimava por dentro ao pensar no seu parceiro canino usado como simples ferramenta descartável. Quantos mais como ele teriam sofrido o mesmo destino? Herrera tem contatos em toda parte, continuou o federal, abrindo um mapa sobre a mesa. Autoridades, comerciantes, até na clínica veterinária onde implantavam os pacotes. Tomás Garcia, que permanecera em silêncio num canto, aproximou-se mancando. O velho apontou um local no mapa com o dedo nodoso. Meu filho descobriu algo parecido antes de desaparecer, revelou, com a voz embargada. Falava de um empresário que usava. A fábrica abandonada erguia-se como um gigante enferrujado nos arredores da cidade. As suas paredes descascadas e janelas partidas tinham sido testemunhas silenciosas de décadas de abandono, tornando-se agora o último refúgio de Miguel Herrera e da sua organização. Todos estão claros quanto ao plano, certo? Perguntou Pedro Hernandes, ajustando o colete à prova de balas. Não podemos cometer erros esta noite. Clara Lopes assentiu enquanto verificava o equipamento de comunicação. A jovem agente insistira em participar na operação, apesar dos riscos.
A sua determinação em proteger Leon e pôr fim ao sofrimento de outros animais tornara uma peça fundamental da equipa. O Luiz fica no veículo, ordenou José, olhando firmemente para o adolescente. Se algo correr mal, já sabes o que fazer. O rapaz acenou com a cabeça, nervoso, as mãos tremiam, mas nos seus olhos havia uma resolução que não existia semanas antes. Já não era o menino assustado que tinham encontrado naquele armazém empoeirado. Tomás Garcia, com a espingarda firmemente segura entre mãos calejadas pelo tempo, aproximou-se de José. O meu filho teria orgulho do que estamos a fazer hoje, murmurou o velho, com a voz embargada pela emoção. Não vamos deixar que estes desgraçados continuem a fazer mal. Um relâmpago iluminou brevemente o céu, seguido pelo ribombar do trovão. A chuva começou a cair primeiro suave, depois com fúria, como se a própria natureza quisesse limpar a cidade dos pecados do passado. O grupo avançou em formação para a estrutura abandonada. Leon ia à frente, ao lado de José. O pelo encharcado não diminuía sua determinação. Clara e Pedro cobriam os flancos enquanto Tomás fechava a retaguarda. O medo era palpável em cada respiração contida, em cada passo cauteloso sobre o barro. Mas havia algo mais forte do que o temor. A certeza de que aquela noite poderia pôr fim ao sofrimento e ao silêncio de todos. Pelos que não puderam ver este dia, sussurrou Clara, tocando brevemente o dorso de Leon. José olhou para cada um dos seus companheiros. Cada um carregava suas próprias cicatrizes, visíveis e invisíveis. O oficial sabia que não eram invencíveis, que qualquer um poderia cair naquela noite, mas juntos, unidos pela lealdade e pelo desejo inabalável de justiça, sentiam que podiam enfrentar qualquer escuridão. Com um gesto silencioso, José deu o sinal. A operação tinha começado. O estrondo dos disparos rasgou a noite dentro da fábrica abandonada. José Garcia agachou-se atrás de uma coluna enferrujada, sentindo o coração martelar contra as costelas. A poucos metros, Leon arfava com dificuldade, os olhos atentos apesar do cansaço evidente no corpo maltratado. O tiroteio cessou momentaneamente, deixando um silêncio opressivo, interrompido apenas por gritos abafados e pelo estalar dos escombros. Clara Lopes, com o rosto manchado de fuligem, fez sinal da sua posição. Tinham localizado Miguel Herrera a tentar escapar pela parte de trás do edifício. "Cuidado!" gritou Tomás do outro extremo. "Eles têm explosivos!" O aviso mal tinha sido dado quando um dos homens de Herrera retirou um detonador do casaco. O tempo pareceu parar. José reconheceu o perigo imediato. Estavam rodeados de materiais inflamáveis, restos da antiga produção. Leon, como se entendesse a gravidade da situação, lançou-se num ímpeto desesperado. As patas, ainda fracas pelo maltrato sofrido, encontraram força na adrenalina do momento. O cão saltou diretamente para o braço do criminoso, cravando os dentes no pulso que segurava o detonador. O homem gritou de dor enquanto o dispositivo caía ao chão. Sem largar a presa, Leon arrastou-o para longe do alcance de qualquer um. O sangue do animal manchou o cimento empoeirado quando uma bala roçou o seu flanco, mas ele não soltou. "Leon!" O grito dilacerante de José misturou-se com o caos. Aproveitando a confusão, Miguel Herrera tentou escapar pelo fumo que começava a encher o espaço. Movido por uma fúria cega, José lançou-se sobre o empresário. Os dois rolaram pelo chão num combate violento. Os punhos do oficial atingiam repetidamente o rosto do criminoso, libertando anos de dor contida. "Isto é pelo Leon, pelo filho do Tomás, pelo Luiz, e por todos os que destruíste", murmurou, enquanto colocava as algemas nos pulsos de Herrera. O empresário, finalmente dominado, lançou um olhar de ódio ao polícia. O seu império desmoronava-se ao som das sirenes que se aproximavam da fábrica. Clara correu até Leon, que jazia exausto junto ao criminoso inconsciente, e ao detonador. O animal respirava com dificuldade, mas mantinha o olhar fixo em José, como que certificando-se de que o seu companheiro estava a salvo.
Pedro Hernandes entrou com a equipa tática assegurando o perímetro, enquanto as luzes azuis e vermelhas iluminavam a cena através das janelas partidas. A operação tinha terminado, o ciclo de violência iniciado anos antes fechava-se finalmente, sob gritos de vitória e o uivo distante das ambulâncias. A notícia do resgate espalhou-se como pólvora pelo país. Em menos de 48 horas, a pequena Dry Pine, normalmente esquecida nos mapas, foi invadida por carrinhas de imprensa e curiosos que chegavam em carros cobertos de pó. As câmaras apontavam para a delegacia, onde José Garcia, com olheiras profundas mas um sorriso sereno, recusava entrevistas enquanto protegia Leon de olhares intrusivos. É um herói nacional, declaravam os noticiários, mostrando imagens desfocadas da operação. Mas, para José, o verdadeiro milagre acontecia a portas fechadas, longe do circo mediático. Na sala de descanso, transformada em refúgio improvisado, Leon dormia sobre uma manta limpa, com as cicatrizes ainda visíveis, mas com um brilho renovado nos olhos castanhos. Clara Lopes sentava-se ao lado dele todas as tardes, acariciando-o pelo áspero e sussurrando palavras de incentivo. "Nunca mais vais estar sozinho", prometia, limpando lágrimas que não tentava esconder. A sua dedicação tinha sido fundamental. As horas intermináveis a velar pela recuperação do cão tinham forjado um vínculo inquebrável. Num canto, Luiz observava tudo com assombro silencioso. O adolescente, que passara anos a dormir com um olho aberto, conhecia finalmente o sabor do verdadeiro descanso. Protegido por esta família improvisada, começava a sorrir timidamente quando Tomás lhe contava histórias da juventude, ou quando Pedro Hernandes lhe trazia livros sobre treino canino. "Achas que um dia poderei ter um cão?" perguntou Luiz, numa tarde, enquanto ajudava Clara a trocar os pensos de Leon. "Talvez este grandalhão precise de um companheiro de brincadeiras quando estiver recuperado", respondeu ela, piscando-lhe o olho. A delegacia tinha se transformado no coração de uma comunidade renovada. Vizinhos chegavam com comida caseira, mantas limpas e até brinquedos para Leon. Alguns traziam cartas de agradecimento, outros queriam apenas ver com os próprios olhos que a história de redenção era real. Numa tarde, quando os jornalistas finalmente começavam a ir embora, José encontrou Luiz a dormir profundamente ao lado de Leon. O cão protetor tinha pousado a cabeça sobre as pernas do rapaz. Clara captou o momento com o telemóvel, uma imagem que valia mais do que qualquer medalha oficial. "Construímos algo especial aqui", murmurou Tomás, observando a cena à porta. José assentiu, sentindo que o peso no peito diminuía um pouco mais a cada dia. A cura tinha começado para todos eles, tecendo laços invisíveis mas inquebráveis, entre seres que o destino reunira no momento exato em que mais precisavam uns dos outros. A praça em frente ao tribunal de Dry Pine vestiu-se de festa uma semana depois da operação. Bandeiras mexicanas ondulavam sob o sol do deserto, enquanto a pequena comunidade se reunia para celebrar o que muitos já chamavam de o milagre de Leon. José Garcia observava tudo de um canto, ainda desconfortável com a atenção, mas profundamente comovido. O presidente da Câmara organizara uma cerimônia simples mas emotiva. Cadeiras brancas dispostas em semicírculo, um pequeno palco e um microfone que por vezes chiava. Os habitantes, antes temerosos e silenciosos, conversavam animadamente enquanto aguardavam o início do ato. Clara Lopes aproximou-se, conduzindo Leon com uma nova trela. O animal caminhava com alguma dificuldade, mas mantinha um "Eu o abandonei, mas ele me deu uma segunda chance." A comunidade respondeu com um silêncio respeitoso que logo se transformou em aplausos. Mulheres, homens e crianças se aproximaram para acariciar o cão e apertar a mão do oficial. Entre abraços e palavras de agradecimento, José sentiu que algo dentro dele começava a cicatrizar. Enquanto o sol se escondia atrás dos prédios baixos de Dry Pine, Leon recebeu sua medalha oficial. O peso da culpa nos ombros de José não havia desaparecido por completo, mas, pela primeira vez em 2 anos, ele respirava mais leve.
O sacrifício de seu companheiro, sua lealdade inabalável, não tinha sido em vão. Os meses passaram como nuvens sobre o deserto de Dry Pine. As feridas físicas de Leon cicatrizaram lentamente, deixando marcas que contavam uma história de sobrevivência. As noites de pesadelos foram cedendo lugar a um sono mais tranquilo, especialmente quando dormia junto à lareira na nova casa que compartilhava com José Garcia. O pelo, antes opaco e sem vida, agora brilhava sob o sol do entardecer enquanto descansava no quintal da delegacia. Luiz Martim, que havia encontrado um lar temporário com Tomás, visitava a delegacia todas as tardes depois da escola. O garoto ria genuinamente pela primeira vez em anos ao lançar uma bola gasta que Leon perseguia com entusiasmo renovado. Seus olhos, antes cheios de medo, agora refletiam a esperança de quem encontrou um lugar seguro no mundo. Eu nunca pensei que voltaria a vê-lo assim, comentou Clara Lopes, observando a cena da porta enquanto segurava uma xícara de café fumegante. É como se fosse outro cão. José assentiu em silêncio. O oficial também havia mudado. As rugas de preocupação ainda estavam lá, mas a culpa que o consumia havia se transformado em determinação. Todas as manhãs, ao acordar, ele olhava para a placa que agora dividia a parede com uma fotografia de Leon recebendo sua homenagem. Numa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, Tomás Garcia chegou com uma caixa de madeira entalhada debaixo do braço. O ancião a colocou sobre a mesa da delegacia com solenidade. Isto era do meu filho, explicou com a voz embargada. Ele documentava tudo o que via. Talvez sirva para evitar que isso aconteça de novo. Dentro havia fotografias, anotações e mapas detalhados da região. Os três adultos se entreolharam, compreendendo o valor daquele legado. Naquela mesma noite, sob a luz suave de um abajur, selaram um pacto silencioso. Seriam os guardiões de Dry Pine, os protetores daqueles que não podiam se defender. Clara criou um abrigo para animais resgatados nos arredores da cidade. José implementou um programa de vigilância comunitária. Tomás, com sua sabedoria de anos, tornou-se o contador de histórias que manteria viva a memória. A cidade havia mudado. As portas já não se fechavam com tanto medo ao anoitecer. As crianças brincavam na praça central, enquanto Leon, com sua nova coleira vermelha, vigiava à sombra de uma árvore. A crueldade e o silêncio que um dia reinaram em Dry Pine haviam sido substituídos por algo que muitos acreditavam perdido para sempre: esperança. A história de José Garcia e Leon nunca foi contada como uma grande epopeia nos noticiários nacionais. Com o passar das semanas, os jornalistas deixaram Dry Pine e a vida recuperou seu ritmo tranquilo sob o sol do deserto. Mas nas ruas empoeiradas da cidade, o relato de lealdade se perpetuava nos pequenos gestos cotidianos. Numa tarde de domingo, José observava da porta da delegacia enquanto Luiz Martim, com sapatos novos, corria pela praça central com Leon. O garoto que meses antes tremia escondido entre caixas agora ria sem reservas, enquanto o cão, recuperado de seus ferimentos, latia de forma brincalhona ao persegui-lo. Clara Lopes se aproximou com 2 xícaras de café, entregando uma ao colega. Quem diria que acabaríamos formando uma família tão incomum, comentou a agente com um sorriso. A poucos metros, Tomás Garcia entalhava um apito de madeira para o jovem, suas mãos calejadas trabalhando com a paciência de quem aprendeu que reconstruir é mais valioso do que vingar-se. A verdadeira vitória não havia sido capturar Miguel Herrera e desmantelar sua rede. O triunfo real estava nos olhos dos moradores, que já não baixavam o olhar ao se cruzarem nas ruas, nas portas que voltavam a ficar abertas à noite, na confiança recuperada. O oficial acariciou as cicatrizes de Leon, lembrando-se de como aquele corpo maltratado pendia de uma árvore ao amanhecer. Agora o animal dormia tranquilo todas as noites, sem os tremores que o despertavam nas primeiras semanas. Seus pesadelos haviam desaparecido, assim como os de José. Na escola local, as crianças desenhavam um cão com capa de super-herói, e na entrada da cidade, uma pequena placa homenageava silenciosamente todos os animais vítimas do tráfico. Não houve grandes monumentos nem cerimônias pomposas.
A comunidade de Dry Pine preferia honrar o que aconteceu com ações: um abrigo para cães abandonados, patrulhas de bairro, olhos atentos que já não tolerariam o silêncio cúmplice. Pedro Hernandes visitava ocasionalmente, trazendo notícias de outras operações bem-sucedidas inspiradas no que haviam conquistado juntos. A rede criminosa havia sido completamente desarticulada. José finalmente compreendeu que o poder não residia nas armas nem nas placas oficiais. Às vezes, um simples latido na escuridão, a lealdade inabalável de um amigo ou a coragem de um adolescente para quebrar o silêncio podiam desencadear uma revolução de bondade mais poderosa do que qualquer ameaça. Enquanto o sol se punha sobre Dry Pine, Leon ergueu a cabeça e olhou para José, como se ambos soubessem que algumas batalhas se vencem simplesmente voltando para casa.